ainda, mesmo que tenha caminhado, remoção muitas vezes não é pedagógica, né? Então, assim, muitas vezes é punitivo. Então, essas questões a gente tem que rever e tem que ser dentro da comissão, né? Assim, eu acho assim, que a ProRH já mudou muito, o DRH, né, tem pessoas novas, que eu acho que, né, a questão da humanização acho que vem daí, mas muitas pessoas confundem ser, aí eu vou concordar com Bira, né, quem nós somos nessa universidade? Nós somos TAI, né? E muitas vezes, nesses órgãos de gestão, as pessoas confundem que elas também são técnicos administrativos, né? E muitas vezes lutam contra a gente, principalmente nas comissões. Obrigada, Pablo. Passar agora para o Kilder. Bom, vou tentar ser. Muita gente vai duvidar, mas vou tentar ser sucinto. Primeiro, eu gostaria de solidarizar, né, com as falas, principalmente do Birajara, da Janaína. Né, espero que realmente assim, as marcas, as marcaduras, né, as machucaduras que a universidade tenham, né, colocado na história de vocês, elas possam ser ressignificadas na vida de vocês e principalmente na vida da universidade, né? Então, eu lamento muito por tudo que ocorreu até aqui, que a universidade não foi aquilo que ela deveria ser para vocês. Mas pensando dizer, então, Daniela. Nossa, era meu sonho entrar no serviço público, era meu sonho entrar na UFMG, mas agora a minha vontade é de ir embora. Isso dói. Por quê? Porque a pessoa não está sendo bem acolhida aqui dentro. E aí a gente não está falando da gestão de pessoas, nós estamos falando do ambiente, das pessoas que estão lá no ambiente, né? Dos assédios, das violências, como colocou aqui a Daniela, e isso dói muito quando você escuta isso. E o Birajara também colocou aqui, que vou citá-lo, esse período do estágio probatório é o período que as pessoas ficam mais tensas, porque é o momento que as pessoas são mais assediadas e discriminadas dentro da universidade, seja lá no ambiente que ela esteja. Próximo. Eu só vou pedir, pode vir aqui, Faz por favor. favor. Vou aproveitar esse tempinho para pedir aos presentes que assinem a lista de presença. Está sinalizado na sala aqui o QR Code para acesso ao formulário, tá? E hoje a gente tem também quarta, 12h30. Daqui a pouquinho eu falo mais. Bom dia a todos. Leonor, obrigado. O jovem sou eu, um senhor de 50 anos de idade, Bira. E já quero iniciar prometendo a Leonor e a Cristina, que serei breve, não citarei circunstâncias específicas e nem nomes, mas vou me apresentar para os colegas que não me conhecem. Eu sou o Birajara, eu trabalho nessa instituição há 17 anos, sou do concurso de 2008, onde teve uma certa polêmica, né, que todos sabem, mas não vem ao caso agora. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu fico até surpreso desse movimento desse ano, acompanhei os anteriores, porque parece que esse ano a Semana do Servidor teve uma projeção interessante. Fiquei muito feliz que ontem a minha amiga Lúcia, entre vários outros colegas, foi homenageada. Eu passei no setor dela, dei um grande abraço, porque eu não vim, por motivos pessoais. E aí, coincidentemente com a fala da colega, eu estive hoje no DRH, fui para um atendimento no DAF, que durou rápido, 3, 4 minutos, talvez 5, e fui encaminhado pelo CEMEC. E aí passei para falar com a Léo, lembrei que ela provavelmente estaria aqui, e vim ver se ela teria um tempinho, e aí calhou de ter um momento de falar. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, a todos os envolvidos, que parece muito bonito, tá com uma visibilidade bacana, né? E eu, enquanto servidor técnico administrativo, para quem conhece um pouco da minha trajetória, nós temos a Janaína aqui, que trabalha comigo na Fafit, me acompanha um pouco, a Cristina conhece bastante, a Léa um pouco. O que eu tenho para dizer não é como secretário executivo, porque o secretário executivo, o cargo que eu ocupo, é fictício, né? Eu ocupo um cargo fictício na UFMG há 17 anos, e o que eu tenho para falar aqui é como especialista em gestão estratégica de pessoas e recursos humanos.
como alguém que fez um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Recursos Humanos, como alguém que fez um curso de aperfeiçoamento em Gestão Estratégica de Pessoas e Recursos Humanos, como alguém que leu a dissertação de Janaína de Cabo a Rabo, como alguém que leu a dissertação de mestrado da Ione Gonzaga e a tese de doutorado dela. Inclusive, a Ione falou sobre a invisibilidade dos servidores técnico-administrativos negros na UFMG, e a Janaína, entre outras coisas, também abordou a questão da assédio moral. E nós temos, ao longo da nossa trajetória, assim, muitas pessoas de valor. Inclusive, quero deixar o meu elogio explícito à colega Cristina Del Papa, que, embora nem sempre, né, do mesmo lado político, mas é fundamental, né, todo o trabalho que ela tem feito e a participação dos sindifes como um todo, independente de que corrente política, né, está à frente, porque, desculpa trazer um assunto menos bonito, a gente está numa guerra, né? O servidor técnico-administrativo em educação da UFMG está numa guerra. E essa guerra existe desde que a UFMG ela surgiu, né? A UFMG é uma instituição centenária, né? E durante todos esses 100 e poucos anos que ela existe, nós tivemos várias gerações de servidores técnico-administrativos que tiveram vários tipos de relação com a instituição. E, em nenhum momento da história da instituição, essa relação foi fácil, né? Nós temos relatos de colegas, a Cristina, né, e todos os envolvidos com o sindicato e com a saúde mental e com a questão do bem-estar do servidor técnico-administrativo em educação da UFMG sabem todos os prejuízos que tivemos. Nós tivemos colegas no ICB que foi foi removido contra a vontade de laboratório para cuidar de aves de rapina, e teve um sério problema com isso. Nós tivemos uma chefe de seção de pessoal do ICB, que foi convidada a se retirar pelo diretor à época do ICB. Nós tivemos um colega servidor técnico-administrativo que ficou 10 anos em estágio probatório. Nós tivemos outro servidor técnico-administrativo que foi exonerado por perseguição política e assédio moral, e, graças a Deus, o sindicato conseguiu trazê-lo de volta. Posteriormente, ele ocupou uma situação de direção dentro dessa instituição. Hoje é doutor. Mas não vou citar porque, né, não pedi autorização nem nada, né, e prometi não citar nomes. E eu e ele compartilhamos uma situação muito peculiar, né, que é ter sentido o gosto do que é a retaliação. E eu acho que essa instituição ela passou da hora de se comprometer com a defesa do servidor técnico-administrativo das retaliações das chefias. E como que a chefia faz a sua retaliação quando ela tem um problema com o servidor técnico-administrativo? Durante o período de maior fragilidade desse TAI, denominado estágio probatório. Alguns duram 36 meses, alguns acabam no tempo regulamentar, né? Outros duram 10 anos, né? Alguns saem, depois voltam, alguns são expulsos, outros são exonerados, e depois alguns voltam pelo sindicato, outros voltam por decisão judicial. Na verdade, todos voltam por decisão judicial, né, Cris? Alguns com uma intervenção direta do sindicato, como foi o caso de um colega presente aqui na plateia. No outro caso, do servidor de 10 anos, realmente a defesa foi aguerrida, mas, infelizmente, foi vencida, né, pelo Poder Institucional. E o que eu tenho para falar como especialista, MBA e com curso de aperfeiçoamento na área é o seguinte: nossa pró-reitoria está com o nome errado. Essa denominação de recursos humanos ela já está prescrita há quase 50 anos. Na Unifesp, por exemplo, lá é pró-reitoria de gestão com pessoas. Com pessoas. Em alguns lugares, gestão para as pessoas. Então, eu gostaria de frisar que o servidor técnico administrativo em educação dessa instituição não é um recurso para ser utilizado até a sua exaustão. Até ele adoecer mentalmente, como foi o meu caso 2 vezes, com depressão severa, no primeiro afastamento com 1 ano e meio, segundo afastamento com quase 3 anos. Então, nós não somos recursos, né? E é claro, é só um nome. Ah, Bira, é só um nome para RH. Pois é, mas um nome diz muita coisa. E eu acho que o que eu quero contribuir nesse dia tão especial, nessa homenagem, né, ao segmento ao qual eu pertenço há 17 anos, é que é o seguinte: nós, TAI, não somos recursos. Nós somos servidores públicos federais, nós somos pessoas, nós somos seres humanos, e, acima de tudo, embora eu esteja muito feliz de presenciar que muitos servidores TAI ocupam, né, posições estratégicas de deliberação superior,
né, nas pró-reitorias adjuntas, como a Leonor, né, quase 12 anos, como o Kildre, em sucessão ao Silvio, o Silvio antes dele por muitos anos, não sei se chegou a 2 décadas. É legal isso, mas nós não podemos esquecer quem somos. E essa batalha, ela existe basicamente entre 2 segmentos, os docentes e os técnicos administrativos. E, para encerrar, é uma batalha que se dá nas entrelinhas, nos contextos, nos subtextos, nas coisas não assumidas, não apresentadas e não combatidas. Eu participei do seminário de assédio moral que o Sindifes organizou em 2011, e eu e Cristina e todos que estiveram envolvidos naquele momento, inclusive nesse lugar onde eu estou, sabem o que aconteceu. Fomos represaliados, né? Eu fui inquirido por 2 chefias anteriores pelas falas que eu tive aqui, embora eu não tenha sido o único, mas eu era o único em estágio probatório, talvez por causa disso. E, naquela época, eu fui defendido de forma aguerrida e muito competente pela assessoria jurídica do Sindifes. Na época, eu estava afiliado ao Sindifes. Quero deixar público meu agradecimento por isso. Mas o que nós temos, senhoras e senhores ocupantes de cargos de liderança dentro da administração central, nós temos a missão de não esquecer quem somos. Nós somos servidores TAI. Nós não somos docentes. Nós não temos o privilégio de entrar no estágio probatório, virar chefe e mandar na vida do nosso subordinado. Nós não temos o direito de aparecer nas manchetes como assediadores morais ou sexuais e nada acontecer. Nós não temos esse privilégio. Não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é correto. Estou dizendo que nessa batalha, que eu estou há 17 anos, a Cristina muito mais do que eu e muitos outros colegas, com baixas terríveis na vida, na saúde e na reputação, porque eu posso afirmar para vocês que se existe um assassinato de reputação profissional, eu sou exemplo disso. A minha reputação profissional, ela foi sepultada no primeiro momento em que eu fui avaliado pela primeira chefia, quando ela colocou a pecha em mim de inadaptável. Aí depois eu fui para outro setor, virei antiético, imoral, indesejável. Aí eu passei para outro setor e essa fama sempre me acompanhou. Então, tipo assim, não se enganem, senhores e senhoras. É uma guerra. E essa guerra não vai ser vencida só com uma semana bonita, com cartazes coloridos, com mostras de números e resultados. Números não resolvem o nosso problema. Estatística não resolve o nosso problema. Eu sobrevivi a 2 depressões graves. O gatilho do meu adoecimento foi essa instituição. Mais especificamente, foi o assédio moral e a impunidade. A impunidade. Porque se um docente tem um problema com o técnico, independentemente se esse docente está assediando esse técnico, tem culpa no cartório, está completamente errado, nada acontece com esse docente. Mas esse técnico, senhoras e senhores, ele sofre sozinho. Né? O sindicato pode ajudar? Pode. Mas e lá em casa? Né? Na casa desse servidor, com a família desse servidor, com os filhos desse servidor, né? Com as outras demandas desse servidor. Entendeu? Então, encerrando, eu gostaria de dizer que é uma guerra. E essa guerra não vai ser vencida se todos os nossos colegas TAI se esquecerem quem são, de onde vieram e por que estão onde estão. Né? Mais do que defender essa instituição, nós temos que defender o nosso segmento. Ah, Ubirajara, mas a universidade não é só para o TAI. Não é só para o TAI, mas se um aluno faz algum ato que precisa ser repreendido, geralmente é repreendido de uma forma menor. Eu sou da Fafiche, eu sei que isso acontece. Estou há 6 anos lá. Eu vejo aluno arrancar a porta de setores, quebrar na estátua, escrever na parede, na entrada da direção, que são déspotas, que é ditadura, que não sei o quê. Nada acontece. Existem professores que já saíram na mídia como assediadores sexuais. Continua aí. Né? Então, o que vai ser feito? A história passou, para trás-mente a gente não faz nada. Ok. Mas e para frente-mente? Né? As pessoas que foram assediadas continuam trabalhando. As pessoas que foram prejudicadas continuam aí. Entendeu? E qual que é o preço disso? Né? Nós temos uma colega na Fafiche que está afastada há mais de 6 anos. Ela se afastou antes da pandemia. Não sei se a instituição sabe em que pé que está a vida dela. Entendeu? Qual que é o inferno que ela passou? Perdeu mãe, avó doente, ela deprimida, ninguém sabendo entrar em contato, entendeu?
Então, eu acho que, assim, é isso. Bonito, legal, fico feliz de ontem minha grande amiga Luz ter sido homenageada com uma série de outros colegas, mas não se engane, senhoras e senhores, é uma guerra, e nessa guerra nós estamos do lado dos tais, né? Ocupar um cargo de direção, por mais alto que ele seja, não nos torna docentes. Então, não percamos isso de perspectiva. Nós somos TAI. Obrigado. Obrigada, Birajara. Tem mais uma pessoa que levantou a mão aqui, por favor? Tem mais alguém além dela? Porque aí eu vou... Gente, só um minutinho. Eu queria pedir que vocês cheguem mais perto aqui para a gente poder passar a palavra para todo mundo, para a gente responder no conjunto, porque nós temos...